Quantas vezes você confundiu obediência com espiritualidade? Quantas vezes acreditou que tinha fé, quando na verdade estava apenas paralisado pelo medo? O medo tem 1000 rostos, e um dos mais perigosos é o da fé. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Nem toda fé nasce do amor, nem toda crença te liberta. Às vezes, o que você chama de fé é apenas uma prisão disfarçada. Napoleon Hill alertou isso com firmeza em Mais Esperto que o Diabo. O inimigo nem sempre se apresenta com aparência sombria. Às vezes, se esconde na aparência da luz. E seu truque favorito é claro: fazer você acreditar que temer a Deus é a mesma coisa que amá-lo. Mas hoje, vamos desmontar essa ilusão. Hoje, vamos expor o medo e reconhecer seu disfarce mais sutil. Prepare-se para olhar para dentro e descobrir quantas vezes a sua fé foi apenas obediência condicionada pelo pavor. Porque só quando você encara o medo é que pode de fato escolher. E escolher é o primeiro passo rumo à liberdade. Existe um tipo de fé que não eleva, não ilumina, não transforma. É uma fé silenciosa, tímida, aprisionada, uma fé que não brota da alma, mas do pavor de ser punido. Você reconhece isso? Talvez já tenha sentido ao fechar os olhos e pedir perdão por apenas existir. Talvez tenha ouvido quando disseram: Deus se ira se você questionar. Ou talvez tenha vivido isso quando sentiu culpa por pensar diferente. Isso não é fé, é medo disfarçado. Napoleon Hill revelou que o medo é a ferramenta mais eficaz do inimigo. E quando o medo se veste de doutrina, ele se torna invisível. Ensinam que duvidar é pecado, que questionar é rebeldia, que pensar por conta própria é perigoso. Assim, a espiritualidade vira vigilância, vira repetição, vira submissão. Você se torna alguém que segue regras, sem saber porquê, que repete palavras, sem sentir, que participa de rituais, sem conexão verdadeira. E tudo isso é rotulado como fé, mas é apenas medo com outra face. Onde fica o amor nisso? Onde está a liberdade? Quando sua relação com Deus é baseada no medo de ser punido, ela se transforma em prisão emocional. Você não pode amar verdadeiramente quem você teme profundamente, e não pode evoluir se vive ajoelhado pelo pavor do castigo. Napoleon Hill disse: o medo é apenas fé direcionada para o lado errado. Por isso, o sistema que teme a consciência desperta, alimenta uma fé enraizada no terror, uma fé que cala, que oprime, que paralisa. Mas você não veio ao mundo para viver acorrentado a ideias que não fazem sentido. Você está aqui para despertar. E despertar começa com a coragem de dizer: talvez essa fé não seja a minha. Talvez eu só esteja repetindo o que me ensinaram a temer. Talvez você esteja apenas reagindo, se protegendo, carregando um medo herdado de gerações que também foram condicionadas. Mas agora é diferente. Agora você enxerga. Agora você pode escolher. Vai continuar alimentando uma fé nascida do medo? Ou vai buscar uma conexão real, viva e livre? Essa resposta só você pode dar. E ela pode mudar tudo. Porque quando a fé nasce da liberdade, o medo perde sua voz. Desde cedo, somos ensinados a temer a Deus mais do que a amá-lo. Ouvimos que se não obedecermos, seremos punidos, que duvidar é um pecado grave e que questionar é arriscar a salvação eterna. Mas isso não é espiritualidade, é condicionamento psicológico. Napoleon Hill deixou claro: o medo é a ferramenta mais eficaz para controlar multidões. E quando esse medo se transforma em doutrina, ele se torna quase impossível de reconhecer. Ele se disfarça de humildade, de reverência, de fé cega. Mas no fundo, é só pânico travestido de devoção. A mente programada para temer não busca compreender, ela busca evitar punições, ela não investiga,
ela se cala, e com o tempo, ela esquece como sentir, como confiar, como se conectar genuinamente ao divino. E o mais trágico, ela começa a rejeitar tudo o que não entende, julga, condena, exclui. A espiritualidade verdadeira não nasce do medo, ela nasce da consciência, do encontro íntimo com o sagrado que vive dentro de você. Onde estão os líderes que ensinam a amar sem ameaçar? Onde estão os guias que libertam em vez de aprisionar? Uma mente condicionada pelo medo precisa ser reprogramada. Precisa aprender a ouvir de novo, a sentir de novo, a pensar por conta própria. E sim, isso dói. Dói porque rompe com tudo aquilo que parecia seguro, mas é essa dor que abre caminho para a verdade. Porque liberdade espiritual começa com uma mente livre, uma mente que não tem medo de perguntar, de duvidar, de buscar uma fé real, viva, pulsante. Não importa quantos versículos você decore, se sua alma ainda vive com medo, você não é livre. Napoleon Hill dizia: pensar é o primeiro passo da liberdade, e no mundo da fé, pensar é o mais revolucionário dos atos. Pensar para purificar, pensar para transformar, pensar para amar com consciência, porque onde o medo governa, a verdade não floresce, e sem verdade não existe liberdade. Então eu te pergunto, sua mente repete por medo ou busca por convicção? Ela se curva ou desperta? Essa resposta pode mudar o rumo da sua alma, porque uma mente livre é o início de um espírito liberto. Despertar não é confortável, é doloroso, intenso e muitas vezes assustador. É encarar de frente tudo aquilo que um dia você acreditou ser inquestionável e descobrir que muito disso foi imposto e não escolhido. Napoleon Hill não falava de destruir a fé, ele falava de libertar a fé do medo, de devolvê-la à sua origem, amor, consciência, verdade. Mas esse reencontro com o divino só acontece quando a alma já não aguenta mais viver aprisionada. Quando algo dentro de você grita: chega! Chega de repetir sem entender. Chega de obedecer por obrigação. Chega de se culpar por ser humano. Esse grito é o início do seu despertar. É o começo de uma jornada corajosa, onde cada passo é uma reconquista da sua verdade interior. Sim, vão te criticar, vão dizer que você está se afastando. Mas quem disse que aproximar-se de Deus significa se afastar de si mesmo? A fé verdadeira não vigia, não ameaça, não controla, ela acolhe, ela convida, ela liberta. E quando você escolhe amar sem medo, algo profundo acontece. A conexão com o divino deixa de ser um dogma e se torna uma experiência viva. Você para de temer o castigo e começa a viver a graça. Você deixa de repetir fórmulas vazias e começa a expressar sua fé com autenticidade. Napoleon Hill dizia: grandes transformações nascem de decisões corajosas, e libertar-se da fé baseada no medo é uma das maiores. Não porque você abandona a fé, mas porque finalmente passa a vivê-la de verdade. E quando isso acontece, Deus deixa de ser um juiz distante e se revela como uma presença viva dentro de você. Uma presença que guia, que cura, que desperta. Despertar não é o fim, é o recomeço, o renascimento de uma fé livre, consciente e real. Então eu te pergunto, você está disposto a olhar sua fé sem medo? Está pronto para soltar o que já não faz sentido? Está preparado para encontrar Deus, sem as máscaras do sistema? Porque quando você faz isso, nunca mais consegue dormir no automático. Você despertou. E quem desperta, já é livre. Agora que você chegou até aqui, pare um instante e sinta. Sinta o que despertou dentro de você. Foi incômodo? Vieram memórias? Ou aquela voz que há tempos você tenta ignorar? A fé baseada no medo não tem mais poder sobre você, a não ser que você permita. E hoje, você tem uma escolha:
Vai continuar obedecendo por temor? Ou vai começar a construir uma conexão verdadeira com o divino? Comente aqui. Qual crença ou pensamento você sente que já não te representa? Qual verdade você está pronto para viver? Curta este vídeo se a mensagem tocou sua alma. Inscreva-se no canal para aprofundar ainda mais. Lembre-se, a liberdade começa quando você para de temer e começa a sentir de verdade.